pessoal, tudo bem? Vamos lá, nós vamos entrar aqui numa nova matéria, matrizes. Sistema linear em álgebra linear é o que mais cai no PAS dessa matéria. Álgebra linear é formado por matrizes, determinantes e sistemas lineares. O que mais cai é sistema linear. A preparação para o sistema linear são as matrizes e os determinantes, que vai ser o princípio dessa matéria. Então, nessa semana, na próxima, vamos trabalhar com matrizes. Matrizes está no seu caderno 9, unidade é uma matriz. Denomina-se matriz M por N uma tabela retangular formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Então, o que é uma matriz? Matriz é uma tabela. Tabela é formada por linhas e colunas. Pronto. Você pode usar 3 símbolos para dizer que aquele objeto é uma matriz. Ou você usa esse colchete, ou parênteses, ou dupla barra. Por exemplo, tem aqui, 1, 0 é uma tabela. 2 menos 2, 3 é outra tabela. Aqui você já tem uma tabela maior. Ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. Essa aqui é uma tabela com uma linha só e tem 2 colunas. Essa aqui é uma tabela com 1, 2, 3 linhas, mas com apenas uma coluna. Posso fazer uma tabela pequenininha assim? Pode. Ela tem apenas uma linha e uma coluna. E aqui tem outro exemplo de tabela. Repare que estou usando aqui parênteses, bem como colchete. Tanto faz. Podemos utilizar esses 2 símbolos. Bom, tipo de uma matriz. O tipo de uma matriz é você dizer o número de linhas seguido pelo número de colunas. Então, o número de linhas sempre, é por convenção, sempre é falado primeiro. Então, por exemplo, A2, 3. O que significa isso? Significa que a matriz A tem 2 linhas, 3 colunas. A2 por 3. E aqui tem um exemplo de uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Damos como nome às matrizes as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por isso que eu nomeei essa matriz de A. Poderia ser qualquer letra de A a Z maiúscula. Tudo bem? Então, temos aqui um exemplo. Essa aqui é uma matriz 2 por 2. Esta é uma matriz 2 por 1. E aqui uma matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Sempre em forma e linha primeiro. Aqui, 1 por 3. De cá, 5 linhas por 2 colunas. É bem fácil você dizer qual é o tipo de uma matriz. Bom, matriz genérica. Para representar o elemento de uma matriz, usamos uma letra com 2 índices. O primeiro indica em que linha e o segundo em que coluna o elemento se encontra. O elemento genérico da matriz A será indicado, então, por Azinho, agora minúsculo, A, I, J. O I representa a linha, que é o primeiro índice, J, que é o segundo índice, representa a coluna. Segue a mesma ideia do tipo da matriz. Primeiro a linha, a seguir a coluna. Mas, mostrando aqui a você, temos aqui uma matriz genérica, onde cada A e J aqui
ele está falando da posição do elemento e não quanto vale esse elemento, mas da posição. Então, esse carinha está onde? Na primeira linha, primeira coluna. Aqui, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, enésima coluna. Por que enésima coluna? Porque eu não sei qual é a última. É uma matriz genérica. Ela não está definido o tamanho dela. Veja aqui a segunda linha. Ó. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, enésima ou a última coluna. Como eu também não sei o número de linhas, eu chamei a última linha de M. M1, quer dizer, é emésima linha, primeira coluna. Tá? E o último elemento está na emésima linha, enésima coluna. Nunca trabalhamos com matrizes genéricas grandes, tá? O vestibular não faz isso. Quando trabalham, são com matrizes genéricas pequenas, como essa aqui desse exemplo. Assim como você tem lá em funções, a função tem uma lei de formação, a matriz genérica você pode atribuir a ela uma lei de formação para que você ache os valores numéricos que devem ser colocados em cada posição dos elementos da matriz genérica. Então temos aqui uma matriz 3 por 2. Se ela é 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Aqui, ó. 3 linhas, 2 colunas. E você tem aqui a lei de formação. O elemento A e J vale 3i menos 2j mais 4. Então, a lei de formação. O i é o número da linha do elemento, j o número da coluna do elemento. Quando nós resolvermos, vai dar isso aqui. Ó. Mas eu vou mostrar como nós chegamos nesse valor. Então, achando cada elemento. Olha o primeiro, A11. A11 significa o i vale 1, o j vale 1. Obedecendo a lei de formação, colocando no buraco da função, i vale 1, o j vale 1. Então vai ficar 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 mais 4. E é o que está escrito aqui. Ó. 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 mais 4. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 4, mais 4. 3 menos 2, 1. Mais 4, 5. Pronto. Fizemos com o primeiro elemento. Agora devemos fazer com todos os demais. A12, o i vale 1, o j vale 2. Substituindo, 3 vezes 1, menos 2 vezes 2, mais 4. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 é 3. Então, 3 menos 4 mais 4, 3. Próximo elemento. A21. Agora, o i vale 2, porque é um elemento da segunda linha. Nós estamos calculando esse aqui, ó, A21. Está na segunda linha, primeira coluna. Então, no lugar do i, a gente põe 2. No lugar do j, 1. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 menos 2, 4. Mais 4, 8. Próximo. O elemento A22. Eu preciso saber quem está nessa posição. Então, o i vale 2 e o j vale 2. 3 vezes 2, menos 2 vezes 2, mais 4. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Mais 4. 4 menos 4, 0. Mais 6, 6. Repare que os dois primeiros, A1, A12, são os dois elementos da primeira linha. Deu 5 e 3. Está aqui, ó, 5 e 3. Os elementos da segunda linha, A21, A22, 8 e 6. Está aqui, ó, 8 e 6. Só faltam os elementos da terceira linha. A31, o i vale 3, j vale 1. Substituindo 3 no lugar de i.
1 no lugar de J. Na lei de formação vai ficar 3 vezes 3, menos 2 vezes 1, mais 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 9 menos 2, 7. 7 mais 4, 11. Tudo bem? Falta agora para nós apenas o último. A3, 2. O I vale 3, J vale 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 9 mais 0, 9. Então, os elementos da terceira linha, A3, 1, A3, 2, vale 11 e 9, e substitui lá. Então, com a lei de formação, a gente sai da matriz genérica e vem para uma matriz numérica, que é o que normalmente é utilizado. Então, normalmente, quando eles vão dar para vocês a matriz genérica, eles vão te dar uma lei de formação, tá? Veremos agora algumas operações com matrizes, não todas nesse vídeo. A primeira delas é a transposição de matrizes. Dado a matriz A do tipo M por N, a matriz transposta AT é a matriz cujos elementos da enésima coluna são os elementos da enésima linha de A. A definição é estranha, mas é algo absolutamente simples de ser feito. O que isso significa? Que o elemento da primeira linha de A vai ser os elementos da primeira coluna de A transposta. Os elementos da segunda linha de A serão os elementos da segunda coluna de A transposta. E assim por diante. Então, vejamos aqui um exemplo. O que eu tenho? Uma matriz A de qual tipo? 2 por 3, porque ele tem duas linhas e 3 colunas. Vou fazer a transposta. Está aqui. Essa é a transposta. Como é que eu achei isso? Fácil demais. Peguei a primeira linha de A e escrevi em forma de primeira coluna. Só isso. Depois eu peguei a segunda coluna de A, a segunda linha de A, e escrevi como segunda coluna. E criei a chamada A transposta, ou transposta de A. Por fim, então, se você reparar, a matriz A ela é do tipo 2 por 3, a transposta de A é do tipo 3 por 2. Por quê? Porque a linha virou coluna e a coluna virou linha. Apenas uma ressalva. AT é apenas um símbolo. Não é para você pegar os elementos de A e elevar ao expoente T. Tá? O T é apenas um símbolo de transposta, não é potenciação. Ok. Vamos classificar algumas matrizes. Primeiro, matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que só tem uma linha. Por exemplo, essa que está aí, 1, 2, 4, menos 1, tem 4 colunas, mas ela só tem uma linha, então é chamado de matriz linha. Da mesma forma, se tiver apenas uma única coluna, vai ser chamado de matriz coluna. Combinado? Existe também a matriz nula. O que é uma matriz nula? Todos os elementos dela valem 0. E não importa o tamanho dessa matriz, quantas linhas, quantas colunas tem. Todo mundo tem que ser 0. Tá? Qual nome damos para essa matriz? Nós reservamos a letra O para ser o nome dessa matriz. Então, essa aqui seria uma matriz O 2 por 2. Essa aqui é uma matriz O 2 por 3. Tá? Não é obrigatório. É apenas um hábito a gente colocar a letra O, porque ela se assemelha ao 0. Só por isso. Onde a matriz nula tem importância? Acontece que nós podemos somar
e subtrair tabelas, somar e subtrair matrizes. A matriz nula vai ser o elemento neutro da adição. Quando você soma uma matriz com uma matriz nula, nada se modifica. Matriz quadrada é outra classificação e a principal classificação, a matriz que mais utilizamos. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, disse que a matriz é quadrada de ordem n, onde n é o número de linhas, ou de colunas, porque o número de linhas e o número de colunas é o mesmo. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, em vez de falarmos que é uma matriz 3 por 3, nós vamos dizer matriz de ordem 3. Aqui, matriz de ordem 2. Matriz de ordem 4. Falou em ordem, você já sabe que é uma matriz quadrada. O número de linhas e o número de colunas é o mesmo. Aqui, de novo, uma matriz quadrada de ordem 3, uma matriz quadrada de ordem 2. Muito bem. Assim como o quadrado tem duas diagonais, destaca-se também as diagonais de uma matriz quadrada. Uma matriz retangular, você não vai conseguir fazer uma diagonal. Você só consegue fazer as diagonais em matrizes quadradas. Duas diagonais, uma chamada de diagonal principal e a outra diagonal secundária. Qual é a diagonal principal? Ela começa aqui no primeiro elemento e vai até o último elemento. E a diagonal secundária, obviamente, tem o sentido contrário. Ele é o último elemento da primeira linha até o primeiro elemento da última linha, né? Formando aqui um X. A diagonal principal e a diagonal secundária vai ter uma importância para nós na próxima matéria, que é determinante. E o determinante vai nos ajudar a resolver os sistemas lineares, que é a principal parte desta matéria final do segundo ano, que cai aí no seu passe. Tudo bem? Todas as classificações que veremos agora são classificações particulares das matrizes quadradas, tá? Então, assim, essas classificações que vêm a seguir não servem para as outras matrizes, só para as matrizes quadradas. Uma delas é chamada matriz triangular. O que é uma matriz triangular? Os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos. Quem são os elementos aqui da diagonal principal? 1, 3 e menos. Abaixo da diagonal principal só tem zeros. Tudo bem, isso pode ocorrer. Quando isso ocorrer, essa matriz quadrada vai receber o nome de matriz triangular. Nesse caso, você não precisa falar matriz quadrada triangular. Só matriz triangular. Porque para ser triangular, primeiramente ela já é quadrada. Tá? Além de matriz triangular, nós temos a chamada matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Ou seja, você só pode ter elementos não nulos na diagonal principal. Então, você vê aqui a diagonal principal, 3, menos 3, 1 e 4. Restante? Tudo zero. Essa é uma matriz diagonal. As coisas, as classificações, gente, é só nome, tá? Só para dar nomes. Matriz escalar. Primeiramente, ela tem que ser uma matriz diagonal. Então, você pode reparar que acima e abaixo da diagonal principal só tem zero. Mas se você olhar para a diagonal principal, olha aqui, ó, 3, 3, 3, 3. Todos os números são iguais. Na tela anterior, não, olha lá, ó. 3, menos 3, 1 e 4. Tá vendo? E aqui, igual.
3, 3, 3 e 3. Então, quando são iguais, essa matriz diagonal se chama matriz escalar. Agora, tem uma matriz escalar que é a principal de todas e muito utilizadas por nós. É a chamada matriz identidade. É a matriz escalar, essa matriz escalar, de todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E aí nós reservamos a letra I maiúscula para nomear a matriz identidade. Então, quando escrevemos I2, significa matriz identidade de ordem 2. I3, matriz identidade de ordem 3. Como é que é a matriz identidade? Toda diagonal principal igual a 1, os demais elementos todos iguais a 1. Qual é a importância da matriz identidade? Na multiplicação entre matrizes. Existe o produto entre tabelas. Tá? Esse produto nem sempre vai existir. Mas quando existir, um produto com a matriz identidade não vai fazer nada. Ou seja, uma matriz A vezes a identidade é a própria matriz A. Você pode pensar, é como o número 1? Exatamente. A matriz identidade é o número 1 das matrizes. Ela é o elemento neutro da multiplicação, assim como a matriz nula é o zero das tabelas, é o zero das matrizes. Você vai ter aí, no seu roteiro, 3 exercícios para você realizar. Combinado? Um abraço, pessoal, e até o próximo.